No dia 19 de junho de 1996, faz tempo, né? Tá fazendo 30 anos. Era uma quarta-feira, no comecinho da noite. E eu tava numa calçada em frente à Santa Casa de Misericórdia, que é o hospital mais antigo do Rio de Janeiro. Eu tinha 18 anos. Aí, do nada, um repórter da TV Globo, de terno e gravata, com o microfone na mão, saiu de dentro do hospital e veio na minha direção na calçada. Quando eu percebi, ele já estava com o dedo apontado pra mim e gritando: "Pô, moleque, tá querendo me sacanear?" E eu com 18 anos e estudando pra ser jornalista, numa situação dessa, eu só queria me enfiar num buraco e desaparecer daquele lugar, né? Eu sou o Rodrigo e esse é o 7º episódio de Onde Eu Tava Quando Aquilo Aconteceu. Isso aqui é uma coleção de histórias e eu sinceramente nem imaginei que eu ia ter história suficiente para 7 episódios, mas seguimos, né? São histórias minhas e suas também, se você quiser me contar, porque tem os episódios com as minhas histórias, tipo esse que você tá ouvindo, e 15 dias depois tem episódio bônus com as tuas histórias, o Tua Vez. Então vai ouvindo e pensando se você lembra de alguma coisa aí. No fim do episódio eu te conto como é que você pode me mandar. Bora pra história de hoje porque você viu que ela já começou meio tensa. Bom, pra chegar na cena em que o repórter da Globo saiu do hospital gritando comigo, aliás eu não lembro se ele tava gritando, não sei se chegou a ser uma gritaria, mas enfim, ele tava bem enérgico, né? Então, pra te contar o que eu tava fazendo ali naquela calçada, eu vou ter que voltar alguns meses. Naquele primeiro semestre de 1996, eu estava no 3º período da faculdade de jornalismo e já estava desesperado para arrumar um estágio. Aí um belo dia meu pai chegou em casa e falou assim: "Conheci um cara que trabalha no Jornal do Brasil, Nelson Batista é o nome dele. Falei de você para ele disse para você ir lá na redação amanhã que ele vai tentar te arrumar um estágio." Eu sempre tive muita vergonha dessas coisas, de pai indicando, e foi a única vez que rolou isso, até porque a minha família não tem ninguém do jornalismo. Meu pai era bancário. Mas naquele desespero, eu fui, né? O Jornal do Brasil ocupava um prédio gigantesco na Avenida Brasil. Eu cheguei lá e só de olhar já dava um medo, sabe? Qual é a chance de eu arrumar um estágio num lugar daquele tamanho? Falei com a secretária da redação, que se chamava Marília. Falei bem baixinho, bem tímido: "Bom dia, meu nome é Rodrigo, eu vim falar com o seu Nelson Batista." Ela já me olhou com uma cara, falou assim: "Nelson Batista? Mas ele é de qual editoria?" E naquela época eu mal sabia que era uma editoria, né? Que são as seções do jornal. Eu falei: "Olha, não sei, eu sei que ele trabalha aqui, eu sou estudante, e ele pediu para eu vir falar com ele a respeito de uma vaga de estágio." Ela foi checar e simplesmente não tinha nenhum Nelson Batista no prédio, nem na redação, nem nos outros andares. Eram vários andares. Eu fiquei tão constrangido, não sabia nem o que falar para ela. Eu acho que ela percebeu que eu estava muito sem graça, e ela falou: "Ó, já que você veio até aqui, você é estudante, se você quiser eu posso pedir para alguém te mostrar a redação, só para você conhecer, você quer?" E assim, querer eu não queria, o que eu queria mesmo era sumir dali. Mas pô, eu nunca tinha entrado numa redação, e era o Jornal do Brasil. Não era mais aquele JB glorioso dos anos 60, 70, 80, já estava meio decadente, meio em crise financeira, mas ainda era o JB. Então eu aceitei e a Marília foi falar com o editor de Cidade, que é a editoria que cobre as questões locais. E o cara me levou ali para fazer um tour bem rapidinho, me mostrou a redação e falou: "Ó, se você quiser ficar sentado ali no cantinho vendo a gente trabalhar, fica à vontade aí, não tem problema não." Eu sentei, fiquei ali um tempo, meio encantado, né? Eu nunca tinha visto aquilo. Aquele monte de gente andando de um lado para o outro, falando no telefone, aquele burburinho de redação. Quem é do jornalismo sabe como é que é esse som. Era a primeira vez que eu escutava, eu estava hipnotizado, sabe? Acho que eu fiquei algumas horas ali, só olhando. Aí deu uma coisa, né? Apesar da minha timidez, eu lembro que eu pensei: pô, é isso aqui que eu quero trabalhar com isso. Eu adorei conhecer a redação. Fui lá agradecer o editor e ele falou: "Se você quiser voltar amanhã, pode voltar. Você fica aqui observando, vai ser bom pra você." Eu falei: "Mas não vai atrapalhar?" Ele: "Não, tranquilo, você fica ali no canto." Então, beleza, vou voltar sim, obrigado. E voltei no dia seguinte. Mesma coisa, fiquei umas horinhas lá, olhando o povo trabalhar. Eu lembro que esse segundo dia foi uma sexta-feira, porque na hora de ir embora, o editor falou: "Se você quiser voltar na segunda, ficar aí na semana que vem, pode voltar." Eu pensei: pô, não é possível. Não tava entendendo nada. Por que esse cara tava me deixando ficar ali na redação de bobeira?
E eu voltei na segunda. Eu faltei na faculdade a semana inteira e fui todos os dias para a redação do Jornal do Brasil. Para mim era tipo um zoológico dos jornalistas, sabe? Eu ficava ali quietinho, só observando a fauna se movimentando. Eu não falava com ninguém e ninguém entendia nada, né? O pessoal devia achar que eu era, sei lá, o filho do dono. E mal sabiam eles que eu era o filho do cara que me mandou lá para procurar um Nelson Batista que nem existia, né? Mas beleza. O fato é que eu fiquei ali no meu zoológico particular dos jornalistas durante 3 meses. 3 meses. Eu não ia todo dia por causa da faculdade, mas eu ia, sei lá, umas 2, 3 vezes por semana. E o editor começou a me passar umas coisas pra fazer. Aí eu entendi também, né? Eu passei a ser o garoto que fazia as coisas chatas que ninguém queria fazer. Aquela notinha curtinha, aquele trabalho burocrático de buscar não sei o que, não sei aonde. Era isso que eu fazia. E de graça, né? Eu não recebia nada. Teve um dia, falando em buscar coisas, teve um cara que chegou pra mim meio esbaforido e falou: garoto, corre lá no departamento de pesquisa e pega uma calandra. Eu falei: calandra? Ele falou: vai lá, eles sabem o que é, corre lá. E eu saí correndo, a pesquisa ficava no fim de um corredor bem grande assim. Abri a porta, entrei lá, falei: oi, o pessoal da editoria de cidade tá pedindo a calandra. Aí todo mundo começou a rir da minha cara. Não existia calandra nenhuma, era um trote que eles faziam com os estagiários. E eu nem era estagiário, né? Até hoje, aliás, eu não sei o que é uma calandra. Eu tô aqui na frente do computador, mas eu tô com uma preguiça de pesquisar, então você que tá aí ouvindo, pesquisa aí pra mim, me diz no comentário o que é uma calandra. Tô até com medo do que pode ser esse troço. Mas enfim, nem sei se existe calandra. Eu nem era estagiário e estava levando trote de estagiário. Pelo menos eu estava escrevendo umas notinhas de vez em quando e saía no jornal, não com o meu nome, porque estagiário não podia assinar matéria, imagina eu então, mas eu comprava o jornal na banca e mostrava em casa. Ó, isso aqui, ó, fui eu que escrevi. O tal do Nelson Batista não existe, mas eu tô lá escrevendo umas notinhas de vez em quando. Nesses 3 meses, o editor de cidade às vezes me botava para ir para a rua com os repórteres. Alguém ia fazer uma reportagem, eu ia junto. Isso foi bem legal. Na maioria das vezes eu saía para acompanhar o estagiário. Eu era tipo o estagiário do estagiário. Eu ia no carro do jornal, o motorista, o estagiário, um fotógrafo e eu. Em uma dessas saídas, eu fui com um estagiário que se chamava Felipe. Eu não lembro o sobrenome dele e nem tem como pesquisar, né? Porque, como eu te falei, o estagiário não assinava a matéria. Então nem adianta eu procurar porque não vai ter o nome dele completo. Mas era Felipe. E tava rolando um caso que foi um escândalo no Rio de Janeiro em 1996, que foi o caso da Clínica Santa Genoveva. Era uma clínica de idosos acusada de maus tratos. Para você ter uma ideia, em 5 meses, eu fui pesquisar aqui, em 5 meses morreram 156 velhinhos nessa clínica. Tudo bem que velhinho morrer em hospital é até razoavelmente comum, mas 156 em 5 meses era demais, né? Aí a clínica foi interditada e os pacientes começaram a ser removidos para outros hospitais. Esse dia que eu citei na abertura do episódio, 19 de junho de 96, lembra? Foi o último dia das remoções. Faltavam 7 pacientes para sair e aí a clínica ia ser fechada de vez. Então a imprensa toda foi para a porta da Santa Genoveva de plantão, todo mundo lá esperando para registrar essa saída aí, né, dos últimos 7. Aí abre o portão, sai uma Kombi. Não era nem uma ambulância, era uma Kombi mesmo. E o motorista falou que estava levando os pacientes para um hospital, se não me engano, na Tijuca, que é onde eu morava, inclusive, o bairro onde eu morava. Nessa Kombi tinham 6 velhinhos. Aí ficou aquela coisa, né? Pô, então não eram 7, eram 6. A gente estava achando que faltavam 7, mas a Kombi saiu com os 6 e a imprensa toda foi atrás daquela Kombi até a Tijuca para registrar essas últimas 6 remoções. Eis que Felipe, o estagiário do Jornal do Brasil, falou: não, eu não vou. A informação não é que são 7, então deve ter mais um para sair, que vai ser o último paciente. Eu vou ficar para registrar esse último. E eu, na experiência dos meus 18 anos, eu fiquei pensando, pô, esse garoto é maluco, né? A imprensa inteira foi atrás da Kombi lá com os 6 velhinhos. Só a gente vai ficar aqui, imaginando que tem um 7º. O Felipe bancou e a gente ficou lá. Eu, Felipe, uma fotógrafa do JB e o motorista do nosso carro. Ficou aquele silêncio, o portão fechado, não tinha mais nada ali. Não tinha assessoria de imprensa, não tinha ninguém para perguntar nada. Sabe aquele clima de isso não vai dar certo? Felipe já com aquela carinha admitindo a derrota. Aí daqui a pouco, deu umas 5 da tarde, abre o portão de novo e sai mais uma Kombi, com uma senhorinha lá dentro. O Felipe estava certo. Aquela sim era a última remoção antes de fechar a clínica de vez.
e só tinha o Jornal do Brasil para registrar. A fotógrafa fez as fotos e o motorista da Kombi falou pra gente que ele estava indo para Santa Casa de Misericórdia, no centro. Confirmou que era a última paciente mesmo. Aí a gente foi atrás da Kombi. Felipe brilhou, né? A verdade é essa. Ele tomou a decisão sozinho, era um estagiário, arriscou tudo e ele estava certo. Vivos estagiários, inclusive. Chegando lá na Santa Casa, eles entraram, mas eu não podia entrar, né? Eu não tinha nem crachá, não tinha credencial, não tinha nada. Então eu fiquei esperando na calçada, no carro, eu e o motorista. Passou um tempinho, já anoitecendo, o motorista foi numa padaria ali perto comprar um negócio para comer e eu tava ali encostado no carro, sozinho. Nisso chega o carro da TV Globo, com aquele símbolo gigante da Globo na porta, né? O repórter da Globo era o Ari Peixoto, grande repórter, muito conhecido das coberturas no Rio de Janeiro, mas também foi correspondente internacional da Globo. Acho que você vai reconhecer a voz dele. Vou botar aqui um trechinho. Essa foi uma cobertura que ele fez na Primavera Árabe, os protestos que derrubaram o ditador do Egito em 2011. Quando a gente chegava aqui nesse ponto, estava cheio de arame farpado, cheio de barricada, e a gente era obrigado a abrir bolsa, a mostrar documento para os militares. Ele chegou, me viu ali na calçada, encostado no carro do JB, claro que ele não me conhecia, mas eu conhecia ele. Ele perguntou, pô, o que houve? Falaram que ainda saiu mais uma Kombi lá, com uma velhinha, trouxeram ela pra cá. Aí, sabe aquele meme, como é que eu vim parar aqui, eu só tenho 6 anos? Pois é, eu só tinha 18 anos, eu nunca tinha trabalhado, eu não sabia como é que as coisas funcionavam. Porque numa cobertura dessas, tem uma certa camaradagem da imprensa. Mesmo sendo concorrente, um acaba ajudando o outro. Mas eu não sabia. Para mim, o Felipe era o grande herói daquele dia. O estagiário que não foi na onda do resto da imprensa, conseguiu o furo de reportagem da última remoção. Aí eu, nervoso, eu meio que dei uma enrolada no Ari Peixoto. Olha que situação, o Ari Peixoto já super experiente, e eu ali com 18 anos, eu falei, eu não sei, o Felipe foi lá dentro ver, e ele insistindo, né, mas a velhinha veio pra cá, eu falei, pô, não sei, não vi direito. Aí ele percebeu que eu tava enrolando, falou, tá bom, e entrou no hospital. É óbvio que ele ia entrar no hospital e ia ficar sabendo, né, ele ia ver lá as coisas, ele ia apurar, mas eu tava muito nervoso, eu fiquei sem saber o que falar. 1 hora depois, ou 2 horas depois, sei lá, já era de noite, aconteceu a cena que eu narrei na abertura. O Ari Peixoto, grande repórter da Globo, saiu de dentro da Santa Casa junto com o Felipe e ele já veio apontando pra mim e gritando, ô moleque, você quer me sacanear? E ele falava pro Felipe, ensina aí pro teu estagiário a não ficar enganando os colegas. E mal sabia ele que o estagiário era o Felipe, né? Eu não era nem isso, eu não tava nem nesse nível. E eu nem tentei me justificar, não falei nada, eu só entubei o esporro, né? Fazer o quê? Depois, dentro do carro, eu expliquei pro Felipe. E o Felipe entendeu, ele falou, não, de fato, era um furo nosso mesmo. Mas é aquilo, o Ari Peixoto chegou no hospital, então de qualquer jeito ele ia ter informação também. Eu podia ter falado, né? Pra evitar ali, enfim, alguma briga. Mas foi assim que eu comecei no jornalismo. Frequentando uma redação meio de penetra e arrumando uma briga com um dos melhores repórteres da Globo. E tem uma coisa, eu nunca mais encontrei o Ari Peixoto. Já tem 30 anos isso, né? Hoje ele trabalha na Record. Boa tarde a você, boa tarde ao pessoal que está assistindo a gente aqui na Record News. Aqui em Ipacaraí uma situação é tranquila, não tem conflito, mas a tensão aumentou muito, porque o Exército reforçou a vistoria de pessoas e veículos como medida preventiva, o que gerou filas na principal via entre o Brasil e Venezuela. Isso foi mais cedo, como a gente está vendo. É um baita repórter, parece ser um cara muito gente boa, ele é muito respeitado. Eu tenho até vontade de um dia trocar uma ideia com ele e contar essa história, que ele certamente nem lembra. Mas então você que tá ouvindo, se você conhece o Ari Peixoto, manda esse episódio pra ele. E Ari, se você estiver ouvindo, você me perdoa, eu não quis te enganar, eu só era um subestagiário que não sabia direito o que fazer. Essa aventura de penetra no Jornal do Brasil terminou quando eu finalmente arrumei um estágio de verdade, um estágio remunerado, que foi na rádio da minha faculdade. Eu estudava na Gama Filho, que nem existe mais. Aliás, os lugares por onde eu passo, geralmente eles fecham. Os colégios onde eu estudei no Rio não existem mais, o Maria Fumaça e o São José. Já falei deles aqui no episódio da professora. A faculdade foi fechada pelo MEC. O Jornal do Brasil não existe mais. Depois eu trabalhei numa revista do CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, essa revista também fechou. Passei por um jornal chamado Que. Esse jornal ainda vai render um episódio porque é uma história totalmente maluca, mas o jornal também acabou, ele ficou 2 meses só existindo. Dos lugares onde eu passei, acho que a Globo é a única que ainda resiste por enquanto.
Então eu arrumei esse estágio remunerado na rádio da faculdade. Era uma rádio que só tocava nos alto-falantes dentro do campus. E era o dia inteiro tocando música clássica, no repeat. E aí de hora em hora entrava um boletim de notícias de 5 minutinhos que os estagiários da rádio escreviam e liam no ar. Era só isso, música clássica e o boletim de hora em hora. Só que aí foram entrando estagiários novos. E a gente foi inventando uns programas na rádio. Então tinha a mesa redonda de futebol, tinha o programa de pagode, tinha um programa de rock. Eu lembro que um dia, foi em 97 isso, um cara bateu lá na porta da rádio dizendo que estava lançando a primeira música dele e queria deixar o CD com a gente. Esse cara era o Vini. Você lembra do Vini? A música era Heloísa Mexe a Cadeira. Sabe qual é essa música? Eu prometi no primeiro episódio que eu nunca mais ia cantar aqui onde eu tava. Mas agora é por um bom motivo, né? É aquela assim, mexe a cadeira e bota na beira da sala. Mexe a cadeira agora bem na minha cara. Enfim, é uma música maravilhosa. Depois estourou, né? Essa música chegou a ser a música mais tocada no Brasil inteiro. Então eu gosto de alimentar a lenda de que fui eu que lancei o Vini pro estrelato. Pode botar essa aí na minha conta. Um dos coordenadores da rádio era o Paulo César Rabelo, que era locutor esportivo. Então a gente também fazia umas transmissões de jogo de futebol. E eu era um dos narradores. Esse material da rádio ainda tem algumas coisas gravadas em fita cassete. Então, sim, eu vou fazer você passar por esse pequeno constrangimento de ouvir o Rodrigo, com uns 20 anos de idade, narrando um gol do Romário. Era um jogo do Brasil contra a Arábia Saudita em 12 de dezembro de 97. Posso dar o play? Por sua conta e risco? Então tá bom, lá vai. E lá vem Brasil de novo, lá vem Brasil com o Ronaldinho que tá recuado, na frente dele tava o Temal, ele tocou pro Zé Roberto, era pra voltar pro Ronaldinho, bem na grande área, pintou o gol do Brasil, cruzamento pra trás, Romário é só fazer, tocou, tá na rede, é gol! O Romário de novo amplia pro Brasil, aos 35 minutos em jogada de Zé Roberto e Ronaldinho, a bola sobrou de novo pra ele, deixou ele sozinho, um abraço, Romário aos 35 faz Brasil 3, Arábia Saudita 0, Aline Guedes, olha o baixinho de novo. Placar 3-0 Brasil, informa a Rádio Gama. Rodrigo Alves, trazendo todas as emoções pra você, ouvinte da Rádio Gama, as emoções da Copa da Arábia. Pô, essa vinheta é loucura, né? A narração é um pouquinho constrangedora, né? Depois me diz aí o que você achou. Mas a vinheta é espetacular, pô. Eu tinha uma vinheta com meu nome, que isso. Agora até me empolguei aqui, vou tocar um outro trecho curtinho, que eu tô fazendo uma chamada do programa de uma outra estagiária, a Ana Carolina Diniz, que é uma querida, hoje ela é uma grande jornalista, trabalha no jornal O Globo. Ouve aí. De segunda a sexta, 1h, você não pode perder Campus Elétrico aqui na Rádio Gama, na apresentação de Ana Carolina Diniz, o melhor do pagode e da Axé Music que você confere no Campus Elétrico aqui na sua Rádio Gama. Sucesso a Rádio Gama, né? É pagode, é Axé Music, é gol do Romário. Ainda teve em primeira mão Heloísa Mexe a Cadeira do Vini, que eu cantei aqui brilhantemente. Eu adorava esse estágio, mas eu tinha medo de me formar, perder o estágio e ficar fora do mercado. Eu precisava voltar para uma redação, tipo a do Jornal do Brasil, só que, né, sendo remunerado. E eu já sabia que o Nelson Batista não existia, então eu tinha que ir pelo caminho correto, o processo de seleção, a temida prova de estágio. Naquela época, no Rio, tinham 2 provas de estágio de jornalismo muito concorridas, a do Jornal do Brasil e a da TV Globo. Eram processos longos com várias fases, tinha prova escrita, dinâmica de grupo, entrevista. Aí, no fim de 1997, eu já estava indo para o 7º período, né, reta final da faculdade, eu me inscrevi nas 2, JB e TV Globo. As 2 rolavam ao mesmo tempo e cada uma tinha uns 700 candidatos, por aí. Na prova da Globo, eu fiquei entre os 30 primeiros, o que até hoje eu acho um milagre, mas eram só 5 vagas, então o milagre não adiantou nada. Na do JB, eram 30 vagas e eu fui até a última fase e estava esperando o resultado final, se eu ia ficar entre os 30 ou não. A internet ainda era um bebezinho, né? 97. Nem todo mundo tinha e-mail, por exemplo. Então, ao longo das fases, a gente tinha que ir presencialmente lá no prédio para ver no mural se tinha passado de fase.
E nessa última fase, não tinha isso. O RH ia ligar para a casa dos 30 aprovados. Ficou todo mundo em casa esperando. Começou a passar um tempo, nada de ligação. Eu estava muito ansioso, né? Eu já não tinha passado na da Globo. Era a reta final da faculdade. Aquela era talvez a minha última chance de conseguir um estágio numa redação. Então eu ficava na paranoia de que em horário comercial tinha que ter alguém na minha casa. Que vai que o RH liga e eu não tô. Não tinha celular, era no telefone fixo de casa. Mas passou uma semana, passou outra, passou um mês. Aí eu falei, bom, é isso, né? Não rolou. Desmontei o esquema de plantão em casa, paciência. Isso já era dezembro e eu sempre passava as férias em Muriqui, uma cidade aqui no estado do Rio. Já falei de Muriqui aqui onde eu tava, né? No episódio do Banco sobre o Nirvana. E aquelas férias eram as férias da depressão, né? Pô, eu tinha tido 2 grandes chances de conseguir um bom estágio na Globo e no JB, avancei bem nos 2 processos, cheguei na etapa final nas 2 e bati na trave nas 2. Então é isso, bora pra Muriqui. Chegou o dia de ir, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, a gente pegou as malas, botou no corredor para pegar o elevador e descer, a gente ia de carro. E era bastante mala, porque a gente ficava uns 2 meses fora. A gente só voltava de Muriqui lá pro fim de janeiro, começo de fevereiro. E aí o que eu vou contar aqui agora, eu sei que vai parecer mentira. Eu não tenho como provar, mas eu te digo mais uma vez, tudo que eu te conto aqui é verdade, de coração. Pelo menos é a verdade que tá na minha memória. A gente tava no corredor com as malas, esperando o elevador chegar, e o que aconteceu? Eu te juro. Eu não sei se o som do telefone tocando era parecido com esse. Esse aí foi um efeito sonoro qualquer que eu peguei aqui só pra fazer uma graça. Mas sério, inacreditável. O telefone tocou e eu larguei as malas e saí correndo, tipo aquele povo que vai atender o telefone do Big Brother, sabe? Era o RH do Jornal do Brasil dizendo que eu tinha sido aprovado para o estágio e que os 30 aprovados iam passar por um treinamento ao longo daquele mês de dezembro. Você tem noção da maluquice que foi isso? Se o RH do jornal ligasse para minha casa, sem brincadeira, 2 minutos depois, 2 minutos, não ia ter mais ninguém em casa. Eles provavelmente ligariam de novo em outro horário, em outro dia, mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, só que não ia ter ninguém em casa nos 2 meses seguintes. Eles não iam me achar. Eu ia estar em Muriqui, deprimido, eles não tinham telefone de Muriqui, e o treinamento era em dezembro. Eu só ia voltar em fevereiro. Eu simplesmente ia perder o estágio. Por 2 minutos, eles me acharam. Eu atendi o telefone e foi uma das melhores ligações que eu recebi na minha vida. Muriqui cancelado, fiquei no Rio para fazer o treinamento. Quem comandou esse treinamento foi o PC Vasconcelos, que hoje é comentarista no Sport TV. Ele tinha que escolher 15 que iam começar o estágio em janeiro de 98 e os outros 15 iam ser chamados ao longo do ano. Eu não fiquei na primeira leva, mas eu fui chamado em agosto de 98. Aí sim, eu comecei no Jornal do Brasil como estagiário, com um crachazinho, ganhando um dinheirinho, um esquema bem diferente daqueles 3 meses de penetra e sem Nelson Batista. E eu fiquei 8 anos no Jornal do Brasil. Talvez você esteja estranhando, como assim uma turma de estagiários com 30 cabeças? 30 pessoas entrando de uma vez para fazer estágio é muita gente, né? O JB tinha uma redação muito grande, talvez uns 200 jornalistas. Mesmo assim, 30 estagiários é muita coisa. Então você imagina a rede de fofoca que foi criada naquela redação, que estagiário é um bicho fofoqueiro. E não julga não, porque você também é. É para isso que você tá aqui, para saber as fofocas da minha vida. Então, segura aí mais uma. Em 1998, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nem o MSN, né? Você lembra do MSN? MSN é de 99. Eu não sabia isso de cabeça, mas eu fui pesquisar aqui. Então, como é que a gente ia fofocar durante o expediente? Não dava para ficar levantando da mesa toda hora, né? A gente era estagiário, tinha que mostrar serviço também. A gente precisava criar um grupo de WhatsApp, só que uma década antes da invenção do WhatsApp. O JB tinha naquela época um sistema de publicação de matérias no computador que todo mundo na redação acessava. Cada um tinha um login para entrar nesse sistema e era um login de 3 letras. Aí você entrava com o login e tinha lá as pastas particulares que só você acessava para botar ali a sua apuração, para escrever seus textos. E quando o texto estava pronto, você jogava para a pasta pública, que os editores acessavam. Mas as pastas particulares ninguém via, só o dono do login. O que é que a gente fez?
Teve um estagiário que saiu do jornal, não lembro se ele se formou, se ele arrumou um emprego. Ele foi embora, mas a gente sabia o login dele, porque alguns logins viravam o apelido da pessoa. Era o meu caso, o meu login era Roa, R-O-A, de Rodrigo Alves, né? E o pessoal me chamava de Roa. Meus amigos da época de JB me chamam de Roa até hoje. Então, quando esse cara saiu, a gente sabia o login dele. E a gente espalhou esse login para todos os 30 estagiários. Cada um tinha o seu login pessoal para escrever as matérias e todos tinham também acesso a esse login comunitário, vamos dizer assim, que só a gente acessava. Era como se fosse um fórum, entendeu? Você entrava lá, abria um tópico na pasta particular e só os estagiários que tinham acesso àquele login viam, como se fosse um grupo de WhatsApp mesmo. Só que a coisa escalou mais rápido do que eu imaginava. Como eu falei, o jornal estava numa crise financeira, tinha atraso de salário, tinha leva de demissão. Então o clima de fofoca nos bastidores era muito intenso. E eu não sei se você sabe, mas estagiário é um bicho muito bem informado. Então a gente deu um passo além. E dentro desse login comunitário, a gente criou um jornal clandestino chamado O Estagiário, que só os estagiários do Jornal do Brasil acessavam, escreviam e liam. Tinha reportagem com informação de bastidores, tinha especulação de quem ia entrar na lista de demissão, começou a ter colunista, olha que loucura, eu tinha uma coluna no O Estagiário, era uma coluna semanal de notinhas, fofoca, né? Virou uma coisa grande. A gente trabalhava, tá? Eu acho, pelo menos eu lembro isso, mas a gente trabalhava pro Jornal do Brasil e pro jornal O Estagiário ao mesmo tempo. É óbvio que começou a circular na redação essa notícia de que os estagiários tinham um jornal secreto dentro do próprio sistema de publicação, mas em vez de dedurar para a chefia, de dedurar para o RH, os repórteres e os editores ficavam tentando descobrir o login para eles poderem ler as coisas que a gente escrevia. Isso deu um certo poder para os estagiários da redação, sabe? Todo mundo queria o nosso login e a gente tinha um pacto de não passar para ninguém, só estagiário podia ter acesso. E assim foi durante todo o ano de 98. Aí alguns foram saindo, uns se formaram ou foram contratados, mas o segredo foi mantido. Até onde eu sei, o RH jamais descobriu o nosso jornalzinho. Você viu que a minha trajetória no Jornal do Brasil foi baseada em hackeamentos, né? Primeiro passando aqueles 3 meses infiltrado, que eu não tinha contrato, não tinha salário, não fiz prova de estágio, nada. Depois oficialmente como estagiário, mas criando esse veículo clandestino dentro da redação. E ao longo dos 8 anos que eu fiquei lá, a crise do jornal foi se agravando. Eu já não era mais estagiário, fui repórter, depois editor, e a gente fazia várias manifestações, de verdade, cobrando condições de trabalho, ameaçava fazer greve, a gente fazia assembleia no sindicato, e a gente saía para protestar contra um empresário que era o dono do jornal. Distribuía panfleto na praia de Copacabana. Nessa época a redação já tinha mudado para o centro da cidade. E aí teve um dia que a gente desceu e fechou o trânsito na Avenida Rio Branco, que é uma avenida importantíssima no Rio de Janeiro. Era uma doideira essa época. Até o meu pedido de demissão, em 2005, também foi uma espécie de protesto, por causa de uma censura interna que aconteceu na minha editoria, que eu não aceitei. Quem sabe um dia eu conto essa história aqui. Mas por enquanto, eu só te digo que talvez, meu advogado pediu para eu não confirmar nada, mas talvez o último texto que eu publiquei no Jornal do Brasil talvez tenha uma mensagem cifrada, secreta, juntando a primeira letra de cada parágrafo, sabe? Formando uma frase contra o dono do jornal. E o pior é que, na verdade, eu nem tenho advogado. Então, por hoje, chega, né? Eu sou o Rodrigo, ou Roa, se você preferir. E esse é onde eu tava quando aquilo aconteceu. Eu também quero saber as tuas histórias, tá? Tá achando que só eu vou me expor aqui? Ó, só hoje eu levei esporro do repórter da Globo, cantei música do Vini, narrei gol do Romário. Então assim, se você lembrou de alguma história boa por aí, me conta. Se quiser mandar áudio, me procura no Telegram, é t.me/ondeeutava. O e-mail, se você quiser mandar por escrito, é ondeeutavapodcast@gmail.com. E no Substack dá para deixar um comentário na newsletter. Assina lá, é de graça, para você receber no seu e-mail.
Se você acredita nesse projeto e quer ajudar financeiramente, se você acha as histórias legais, bem contadas, se você quer que esse projeto continue, você pode fazer uma assinatura paga pelo Substack, pelo Apoia-se ou pelo Pix. Eu vou deixar os links aqui na descrição do episódio. Além de me deixar muito feliz apoiando o Onde Eu Tava, você recebe uma edição extra da newsletter com mais bastidores desse episódio e ainda tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp para a gente fofocar um pouquinho mais. Outra maneira de me ajudar é se você se interessa em fazer podcast, em contar histórias em áudio, eu faço uma oficina de podcast e eu presto consultoria também para ajudar no podcast que você está fazendo. Essa é uma das minhas fontes de renda, então se você quiser, dá uma olhada no site oficinadepodcasts.com e lá tem todos os detalhes, se você quiser fazer o curso ou a consultoria ou até me contratar para produzir uma parte do seu podcast, uma locução, uma edição, um roteiro, enfim. Entra lá e me conta o que você precisa e a gente troca uma ideia, combinado? Por aqui eu faço todas as etapas de produção sozinho e ainda faço a curadoria da trilha sonora montando as músicas a partir do banco da Blue Dot Sessions. Você tá curtindo a música aqui nos episódios? Eu adoro essas músicas. Compartilha o Onde Eu Tava por aí, isso é muito importante para um projeto que está começando. Deixa um comentário, segue no Instagram, @ondeeutavapodcast. Espalha para todo mundo. Obrigado por ter ficado até o fim e até a próxima história.